Hello guys, what's up? We're gonna go today with our first online class, yeah? So we're gonna have to do that just while this whole crisis continues and goes on. But don't worry, we're gonna have the same class here as we would have in the classroom, okay? So today, guys, in our class today, we're gonna do reading comprehension, interpretação de texto. We're gonna see two texts. First text is on page 102 and 103. Page 102 and 103. Open your books there. So, on page 103, we have the glossary, the vocabulary, okay? But this vocabulary, I gave it to you in the classroom at school, remember? So you have the vocabulary. Number one, wealth, riqueza, wealthy, rico. Esse vocabulário todo eu já tinha passado em sala. Então agora você pode dar uma paradinha, tá? Não pause aí no vídeo, só para dar uma olhadinha no texto, uma analisada. Sempre digo, né? A gente olha primeiro as questões e depois o texto. Mas de qualquer forma, esse texto será necessário, tá? A ser lido. Então pode parar um pouco o vídeo, dá uma lidinha no texto, tá bom? Vai para as questões. E aí eu já volto dando o gabarito e comentando resposta por resposta, ok? Alright guys, let's go. So question number one. No título do texto a palavra likely indica. Likely em português é probably, tá? Indica probabilidade, probable, então indica probabilidade. Look at the title, o título. Oxfam, um estudo da Oxfam descobre que o 1% mais rico irá provavelmente, tá? É provável que vá controlar metade da riqueza global até o ano de 2016. Quando esse estudo foi feito, tá? Então esse estudo disse, ele descobriu que 1% mais rico da população, tá? 1% mais rico da população, likely, provavelmente, iria controlar metade da riqueza de todo mundo até o ano de 2016. Então, se likely tem esse sentido, tá? De probable, então likely indica dessas opções, uma tendência, tá? Porque ele indica probabilidade. Number one, letter B. Number two. Segundo o texto, o relatório da Oxfam. Esse relatório ali, look, paragraph 1 and 2, ok? Paragraph 1 and 2. Essa informação que eles deram no parágrafo 1 e 2 tem mais ou menos a ver com o título que eu acabei de ler e traduzir para vocês. Ele fala que cada vez mais a riqueza daquele 1% mais rico cresce, se distancia do poder aquisitivo da riqueza dos pobres. Tá? So, number two is letter C. Então, segundo esse relatório da Oxfam, ele prenuncia, né, ele já imagina que o aprofundamento de concentração, quer dizer, cada vez mais, o aprofundamento de concentração de riquezas no mundo, cada vez mais riqueza na mão dos mais ricos, do 1% mais rico. E essa distância entre os mais pobres só aumenta. Tá? Aqui ele não fala nada de... A letra A está errada, não falou nada de 2014. Ele não foi apresentado no Fórum Econômico, ele foi apresentado um pouco antes do Fórum Econômico da Suíça, ok? So number two is letter C. Number three. According to the information presented in the second paragraph. Esse tipo de questão é legal, né? Mais fácil, porque é específico. É sobre uma parte específica do texto. Então, qual a informação ali no segundo parágrafo? Já começa o parágrafo assim. As 80 pessoas mais ricas do mundo, juntas, possuem 1,9 trilhões de dólares. Esse relatório descobriu, né? Que é mais ou menos a mesma riqueza, tá? A mesma quantidade de grana, a mesma riqueza que 3,5 bilhões de pessoas possuem, que estão na escala mais baixa de renda. Tá? Então, essas 80 pessoas mais ricas do mundo têm o mesmo tanto de riqueza que da base da pirâmide, que são 3,5 bilhões de pessoas. Number three, letter E. A quantidade possuída, owned, pelas 80 pessoas mais ricas é quase equivalente àquela possuída
pelas 3,5 bilhões de pessoas mais pobres do mundo. Letter E is correct. Number 4. No trecho do segundo parágrafo. Last year, it took 85 billionaires to equal that figure. Ano passado, precisou de 85 bilionários para equalizar essa figure, pode ser essa figura, esse número. Então, que número seria esse? No texto, o ano passado precisou de 85 bilionários para ter 1,9 trilhões de dólares, que é o equivalente à base, né? A base dessa pirâmide das pessoas mais pobres. Esse ano precisou de, na verdade, até 2016 seria necessário apenas 80, mas o ano passado precisou de 85 bilionários para terem 1,9 trillion dollars. So letter E is correct. Number 4. Number 5. De acordo com o terceiro parágrafo. Vamos lá no terceiro parágrafo. Tá? Começou na página 102, terminou na página 103. O que esse terceiro parágrafo fala é principalmente nas três últimas linhas do terceiro parágrafo. Olha lá, onde começa US dollars. US dollars, na verdade, começar uma linha ali between, onde está entre aspas. Between 2002 and 2010, the total wealth of the poorest half of the world in current US dollars had been increasing more or less at the same rate as that of billionaires. Entre os anos de 2002 e 2010, a riqueza da metade mais pobre da população, tá? Ela tinha estado crescendo, tá? Ela estava crescendo mais ou menos no mesmo ritmo que o dos bilionários. Os bilionários cresciam e da parte mais pobre também. However, no final, no entanto, desde 2010, essa renda dos mais pobres tem diminuído. O que isso ocasiona? Ocasiona uma desigualdade social maior. Number 5, letter A. A desigualdade entre os ricos e pobres do mundo tem aumentado a partir de 2010. Number 6, guys, about vocabulary. However, mas, porém, no entanto, todavia. It's similar to, but. Letter D. And number 7. A partir das informações apresentadas sobre o relatório da Oxfam, a resposta esperada por Winnie, o nome dela, Winnie Byanyima, crazy name, a sua pergunta. Do we really want to live in a world where the 1% own more than the rest of us combined? This question. Nós realmente queremos viver em um mundo onde 1%, lá no topo, 1%, tem mais do que o resto de todas as pessoas juntos? Qual que seria a resposta esperada para essa pergunta? Claro que não. Nós queremos um mundo de mais igualdade. Então, claro que não. Of course not. Letter B. Alright? So let's go, guys, to the second text today. Right? Segundo texto. Pages 107 and 108. Okay? 107. Let's go. Let's go with the vocabulary. Alright? Word number 1. Stakeholders. Stakeholders, pessoas interessadas, pessoas ligadas. Number 2, ongoing. Ongoing, em andamento. Number 3, device. É um dispositivo, um aparelho. A cell phone is a device. Number 4, cohort. É um grupo. Number 5, storage. Storage, armazenamento. Store, pode ser loja, ou verbo armazenar. Store, armazenar. Storage, armazenamento. Number 6, paramount. De muita importância, de profunda importância. And number 7, to future-proof. Quer dizer, para se provar eficaz no futuro. Planejar para que seja eficiente no futuro, para que funcione no futuro. Alright? Now, have a look at the text, alright? Have a look at the questions, answer. You can pause the video, stop the video for a minute, and then I'm going to give you the answers, make a comment on each of the exercises and the answers. Okay? Right, guys. So let's go. Question number 1. Based on the text, choose the correct alternative.
Which is the best title best represents the text? Esse texto ele fala sobre a importância ou uso da tecnologia na educação. Bem o que está acontecendo agora, né? Então, o título aqui apropriado, melhor apropriado para esse assunto do texto, letter B. What is the future of technology in education? Qual seria o futuro da tecnologia? Como poderíamos usar a tecnologia no futuro para a educação? Letter B. Number 2. Identify the sentence that best summarizes the content of the text. Identifique a sentença que melhor resume, summarize, o conteúdo do texto. Está lá no final do texto, nas 10 últimas linhas. O autor ele fala que a tecnologia ela pode ser útil sim para a educação e ele cita principalmente the cloud, tá? Cloud, nuvem, que é nós podermos armazenar conteúdo na nuvem para que a pessoa possa acessar de qualquer lugar. Basta ter um dispositivo conectado à internet. So number 2, letter A. The cloud will remove the technology barriers in education. A nuvem removerá as barreiras tecnológicas na educação. Number 3. Number 3 is linked, is connected to number 2. Select the correct alternative based on the text to complete the sentence that follows. Essa sentença aqui, qual alternativa completaria melhor essa sentença? The future of education technology is all about, é sobre, o futuro da tecnologia da educação é sobre, tá ligado com a 2. The cloud and anywhere access. Então, o que facilitaria muito isso? Armazenar conteúdo na nuvem e você poder acessar de qualquer lugar, anywhere. Number 3 is letter C. Number 4. Match the word in the definition. Stakeholder. Stakeholder. Someone who has an interest. Someone who is connected, okay? Or interested. Trial é tentativa, que vem do verbo try, tentar. So trial is the process of testing, o processo de testar, tentar. Barrier, barreira, similar to obstacle. And we have storage, que é armazenamento. Space where things can be kept. So the order is 2, 3, 1, 4. Right? Letter D. Guys, exercise number 5, there is a problem with number 5. I didn't think there were any, because find the incorrect alternative. All the alternatives have something correct, so let's cancel number 5. It's not well formulated. Number 6. Select the alternative which contains correct references for the words in bold in the text. O que o exercício está pedindo? Essa palavra em negrito, vê se essa palavra da frente se refere a ela no texto. Example 1, se refere a education. Let's see. Let's go to the text, alright? Let's go back. Line 3. Let's go line 3. Podemos começar a ler ali na linha 2, no final da linha 2. It is a really interesting question and one that I'm required to think. Olha essa frase. É uma questão muito interessante e uma que é necessário, que eu sou requisitado a pensar. Então, é uma questão muito interessante e uma que eu preciso pensar. E uma que? Uma questão. Então, se refere a question, não a education. So, number 1 is not correct. Number 2 is correct, 3 is correct, and 4 is correct as well. So, letter B. Exercise number 7. Quais são as traduções corretas dessas palavras em negrito? Wearable devices, ok? Wearable devices. Devices, dispositivos usáveis, porque o verbo wear significa usar algo no seu corpo, no sentido de vestir. So, number 1 is correct. Number 2, fast pace. Pace é ritmo, então um ritmo rápido, um ritmo acelerado. Number 2 is correct. 3, mobile technology. Tecnologia móvel. Correct. Number 4, local file storage. Parece correta, mas está errada. Local file storage. Remember in English, first adjective, then the noun. Invert. Local file storage é armazenamento local de arquivo. Armazenamento de arquivo local. Armazenamento do arquivo local.
Não é arquivo de armazenamento local. A ordem está errada. So number 4 is not correct. 1, 2, and 3 are correct. Letter A. Ok? Pessoal, então é isso, tá? Esses dois textos já feitos e corrigidos para a aula. Agora, eu vou deixar aqui para vocês agora o meu e-mail, vou deixar o meu Instagram, o Face. Se tiver alguma dúvida em algum exercício, pode mandar lá para mim, tá bom? Que eu vou ajudar vocês com o maior prazer. Alright? Bye bye!